Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Geomilitar Mundo. Vamos falar hoje sobre a Venezuela. Temos uma série de novidades agora. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2025. Eu sou Rodrigo Carvalho e vamos trazer hoje umas informações muito interessantes. Surgiram relatos do povo venezuelano, dos combatentes, que uma arma muito poderosa foi usada como um zumbido que inaudível, mas muito perceptível, principalmente ao cérebro, que gerou confusão mental, vômito e tudo mais, e tem todas as características de ser uma arma maçônica. Pelo que eles descrevem, parece que sim, é uma arma maçônica. Não seria novidade, tá, pessoal? Ela é inaudível, ela só é perceptível na direção em que ela é acionada e ela já foi utilizada na Sérvia, se eu não me engano, em manifestações em Belgrado. Eu vou trazer para vocês imagens e o detalhamento de como essa arma pode ter sido usada. Tem também uma grande briga aí entre os Estados Unidos e Cuba, parece que o Trump falou, trouxe aí, ó, já está na tela, que não vai mais. Bom, eu acho que ele quer negociar. Ele disse que não vai derrubar o ONU, ele está propondo uma opção sem briga. Vai manter o regime, só quer que Cuba atenda o posicionamento dos Estados Unidos, que é um posicionamento, vamos dizer, mais democrático, que Cuba pare de oprimir o povo cubano, né, que eles parem de entender. Imagina uma ilha, um país onde parte do povo prefere fazer canoa de garrafa PET para atravessar o oceano para tentar chegar em outro lugar. Bom, não deve estar, né? Então, ele disse que não vai mais ter petróleo para Cuba. E Cuba dependia diretamente do petróleo da Venezuela. Será que vai dar certo com Cuba? Pode ser que sim. Seria muito bom para o povo venezuelano. E o Gerald Ford, galera, o Gerald Ford, há notícias que ele já está saindo do Golfo do México e não sabemos para onde ele está indo. Será que ele está indo para o Irã? Então vamos falar dessas notícias e começar logo aqui com... Tem um mapa aqui que eu trouxe também ainda da Venezuela. Caracas parece que está tudo tranquilo. Alguns avisos, nada demais. Tem alguns navios aqui ainda patrulhando, mas o Geraldão saiu fora. Então vamos aqui primeiro para a truffa social. Cuba viveu durante muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança para os dois últimos ditadores venezuelanos. Mas isso acabou. A maioria desses cubanos morreram no ataque dos Estados Unidos da semana passada. Vocês lembram no vídeo que eu fiz anterior que a guarda pessoal do Maduro era toda de agentes cubanos, todas. Eram entre 18 e 30 militares cubanos que ficavam num mini quartel entre aquele quartel principal, grande, e a casa do Maduro. Era a guarda pessoal do Maduro, eram todos cubanos. Muitos dizem que, inclusive, o Maduro estava na Venezuela forçado, que ele não poderia se entregar. Eu acho muito estranho, pois houve uma proposta para que o Maduro pudesse ir para outro país. Mano, vai para outro país que a gente deixa a tua vice aí, e ele não aceitou. Será que é porque ele não poderia aceitar? Enfim, até agora não sabemos. Morreu nos ataques semana passada. A Venezuela não precisa mais de proteção contra bandidos que os movimentaram reféns por tantos anos, que os mantiveram reféns por tantos anos. Mas isso acabou. A maioria desses cubanos morreu no ataque dos Estados Unidos na semana passada. E a Venezuela não precisa mais de proteção contra os bandidos e estacionários que os mantiveram reféns por tantos anos. A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, as forças armadas mais poderosas do mundo, de longe, para protegerem-na. E nós protegeremos. Não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Zero. Sugiro fortemente que façam um acordo, antes que seja tarde demais. Obrigado pela atenção nesse assunto. A CNN traz a mesma notícia: não haverá dinheiro nem para Cuba. Trump sugere que o país faça um acordo com os Estados Unidos. O presidente americano afirmou
que o país viveu por muitos e muitos anos com petróleo e dinheiro da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesse domingo que Cuba deveria fechar um acordo com os Estados Unidos. Aqui sempre não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Zero. Sugiro. Aqui a CNN traz. O líder americano intensificou as ameaças a diversos países, especialmente na América Latina, após a operação militar na Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro. Em relação ao Brasil, será que o Brasil poderia se opor a isso? Não sei muito bem. O Lula também está precisando, está conversando com o Trump. Então, sim, achar que os Estados Unidos vão invadir o Brasil, vão fazer uma intervenção, não precisa, pessoal. Cuba e Venezuela são casos extremos, em que a população está comendo inseto. Né? Cuba, pior ainda. Venezuela tem a questão do narcoterrorismo. Cuba é diferente, né? É menor, não tem ali a produção em si de entorpecente, mas tem um regime extremamente opressor e que maltrata demais a população. Então, o Brasil não tem chance do Brasil ser invadido, e a gente vai ver mais lá na frente como a vice-presidente interina, a presidente interina da Venezuela diz que a embaixada americana que ela quer fazer é para denunciar os crimes que aconteceram na invasão. Pode fazer, vai ter o processo normal, não tem como um regime dessa maneira se sustentar se não tiver uma repressão. Então, basta retirar a repressão, colocar o regime da maneira que deva ser feito, eleições da maneira certa, sem dedão na balança, que a coisa se ajusta. O grande problema era como se fazia antes. Se tirava o ditador e o caos vinha depois, na briga interna no país pelo poder. Essa é a inovação que está sendo feita agora. O México também. O México está na mira de Trump por causa de suas exportações de petróleo para Cuba. Agora, muito engraçado. Agora que os Estados Unidos controlam petróleo bruto na Venezuela, os holofotes se voltaram para os embargos mexicanos de hidrocarbonetos para a ilha. A pressão pode vir da próxima revisão com acordo. Inclusive, a Cláudia Sheinbaum falou que a presidente do México que não vai aumentar o envio de petróleo para Cuba e tudo mais, mas depois voltou atrás. Mesma coisa, México não aumentou a exportação de petróleo a Cuba, de Chimbal. Primeiro ela tinha dito que ia aumentar e tal. Não aumentamos, vamos manter como está, por enquanto. A presidente mexicana acrescentou que durante os anos, México forneceu petróleo para Cuba por diferentes motivos. A presidente, mas antes disso ela tinha dito que ia aumentar. Pessoal, se vocês quiserem qualquer link desse, pede nos comentários que eu deixo para vocês. O país se tornou um importante fornecedor de petróleo bruto para Cuba. Então ela já deu um passo atrás. Tem um post aqui do Mike Neiter, muito interessante sobre o relato. Olha, o relato sobre, que eu havia dito no início. Esse relato de um guarda de segurança venezuelano leal a Nicolás Maduro é absolutamente arrepiante. Ele explica muito sobre o que em toda a América Latina mudou repentinamente. Guarda de segurança, no dia da operação, não ouvimos nada se aproximando. Estávamos de guarda, mas de repente todos os nossos sistemas de radar desligaram, sem qualquer explicação. Em seguida vimos drones, muitos drones sobrevoando nossas posições. Não sabíamos como reagir. Então, o que aconteceu em seguida? O entrevistador pergunta. Guardas de segurança. Resposta deles. Depois que aqueles drones apareceram, alguns helicópteros chegaram, mas eram muito poucos. Acho que no máximo 8 helicópteros. Desses helicópteros desceram soldados, mas era um número muito reduzido, talvez 20 homens. Mas esses homens eram tecnologicamente muito avançados, não se pareciam com nada que já tivéssemos enfrentado antes. Então a batalha começou, sim, mas foi um massacre. Éramos centenas, mas não tínhamos menor chance. Eles atiravam com tanta precisão e velocidade
Parecia que cada soldado disparava 300 tiros por minuto. Não podíamos fazer nada. À noite, ainda com visão noturna. E suas próprias armas, eles não ajudaram? Nenhuma ajuda, porque não era só armas. Em certo momento, eles lançaram algo. Não sei como descrever. Era como uma onda sonora muito intensa. De repente, senti como se minha cabeça estivesse explodindo por dentro. Todos começamos a sangrar pelo nariz. Alguns vomitaram sangue. Caímos no chão sem conseguir nos mexer. Guarda de segurança. A resposta: não, de jeito nenhum. Aqueles 20 homens, sem uma única baixa, mataram centenas de nós. Não tínhamos como competir com a tecnologia deles. Isso aqui parece, pessoal, isso aqui parece que foi escrito por uma propaganda, parece que é alguém querendo se vangloriar do lado americano. Até parece, porque isso parece mais um texto de propaganda do que uma descrição, né? O cara que apanhou, o cara que ia elogiar dessa forma, eu não sei, né? Mas juro, nunca vi nada igual. Não conseguimos nem ficar de pé depois daquele ataque com arma sônica, ou seja lá o que fosse. Então, o próprio guarda da segurança já citou aqui a arma sônica. Eu nem sabia disso. Então, você acha que o resto da região deveria pensar duas vezes antes de confrontar os americanos? Sem dúvida, estou enviando um aviso a qualquer um que pense que pode lutar contra os Estados Unidos. Eles não têm ideia do que são capazes. Depois do que vi, nunca mais quero estar do outro lado disso. Não devem mexer com eles. Enfim, parece ser propaganda, parece. Mas eu vou mostrar para vocês que essa arma já foi utilizada. Inclusive, eu tenho um vídeo dela aqui. Olha, essa conta aqui trouxe para gente. Usaram uma arma misteriosa e poderosa que faz com que soldados venezuelanos caíssem de joelhos, sangrando pelo nariz. O guarda descreveu, então, tem vários tweets, várias contas descrevendo isso. Esse é o mesmo. BRICS News. Os Estados Unidos usaram uma arma misteriosa todos começaram a sangrar. Esse aqui é o site da fabricante, Eprius Company. É como se fosse um radar, não é grande, é pequeno. Tem um menor, eu acredito que o que foi utilizado em Belgrado seja menor que esse. É bem pequeno, eu vou mostrar para vocês, ele está no helicóptero. Essa seria a arma sônica. É a Electronic Warfare. Pode ser colocado em helicóptero também. Esse é o site, para quem é Pirius, para quem tenha uma curiosidade de. Bora ver se eu tenho aqui. O meu inglês está. Guerra eletrônica. Inove com impacto. Nossa missão, capacidade. Guerra eletrônica, defesa aérea de curto alcance em camadas. Então, essa é a empresa que fabrica. Olha aqui. Eu tenho aqui um vídeo bem bacana, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar o áudio para não ter problema depois. Esse aqui, ó, é o equipamento que faz o disparo sônico. Ele foi utilizado em manifestações na Sérvia, mais especificamente em Belgrado. E é impressionante como olha, essa rua estava toda cheia. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu deveria ter deixado no ponto já aqui, ó. Estava tendo uma grande confusão, olha, dispararam a arma sônica. Todo mundo saiu da frente. Nesse caso, devem ter usado em menor intensidade do que existem várias frequências. Eu acredito, né? Muitos. Eu quero até se abaixando. Aí tem aqui a entrevista dela falando sobre a arma sônica. Essa aqui eram as. E aqui como. Se vocês quiserem o link desses, dessas notícias, pede nos comentários. Vamos continuar aqui. O Defense Intelligence trouxe para a gente aqui também mais informações. Esse relato de um guarda de segurança venezuelano. Voltei, né? Então aqui é mais sobre a arma sônica. Olha aqui, essa aqui.
Um som infernal, uma arma sônica ilegal, foi usada contra manifestantes pacíficos na Sérvia. Tem essa matéria aqui. A arma não é uma arma ilegal, é uma arma não catalogada, tá? E ela também não é letal, mas ela serve para conter a multidão. Pessoal, a manifestação pacífica sem quebra-quebra, ela precisa também ser contida, não com violência, mas com algumas forças não letais. Assim, eu não sou um grande especialista, apesar de eu fazer amplas pesquisas, mas tem um momento que, se a manifestação se transformar muito grande, começar a quebrar patrimônio, já pode sim usar alguma coisa não letal. Diferente do que está acontecendo no Irã, em que pessoas que estão manifestando estão tombando, inclusive com orientação do governo iraniano, de serem atingidas nos olhos. Eu vou fazer um vídeo sobre o Irã. Estava tudo calmo e tranquilo, então ouvimos algo que não conseguimos ver, como um som vindo em nossa direção, um zumbido. Disse Sutudar sobre o incidente de 15 de março. As pessoas começaram a correr para a calçada em busca de segurança, sentindo que algo estava movendo em nossa direção pela rua. É isso mesmo, perguntando se os navios voltarão para a Venezuela. Tem alguns navios voltando, que é o Asphalt Splendor, o White Alegra, o White Star e o White Pearl. Será que tudo continuará como antes? Eu acho que não. Tem aqui mais umas imagens novas sobre a abordagem de outro navio, que não é o Bela 1, que se transformou para navio russo. Olha, a imagem bem interessante, olha o helicóptero chegando e abordando o navio. Quando a tripulação pacificamente se entrega, não há nenhum problema. São pegos para interrogatório, se não houver nenhum problema. Agora, no caso do navio russo, provavelmente aquela galera ali vai amargar muitos anos de prisão, porque foram 11 dias fugindo. E até agora a gente não sabe. Eu tenho muita curiosidade para saber o que tinha dentro daquele navio lá. Ligado à Rússia aqui também. Aqui. O petroleiro Olina foi abordado por forças americanas. Ele havia partido da Venezuela com uma carga de petróleo e ostentava uma bandeira falsa do Timor-Leste. Atenção, pois há mais uma reviravolta na trama dos embarques do Caribe ligados à Rússia. Olha, diferente do Bela 1, pode ver que essa parte escura do casco, mais branca, ela fica dentro da água. É muito petróleo que o petroleiro leva. Então, a parte, quando ele está cheio, que fica fora d'água, é só um pedacinho assim. Quando ele está carregado, igual esse, o Bela 1. Por que ele fugiu, então? Tinha drone lá dentro? O que tinha? Eu tenho uma curiosidade de saber. Oceano Atlântico. Temos hoje a confirmação oficial de que o Geraldão saiu, deixou o Caribe, concentrando-se em operações direto de vista, enquanto navega para o Oceano Atlântico. Então, tchau, Geraldão. Será que ele vai encostar no Irã? Saiu. Geraldo Fortes saiu, enfim, de perto da Venezuela. Tem uma coluna aqui do Cláudio Dantas, que líder da oposição promete retorno rápido após captura de Maduro. A líder da oposição, Maria Corina Machado, que está em exílio, afirmou que o governo interino, chefiado por Delcy Rodrigues, é absolutamente temporário. Será? Eu espero que sim. A declaração foi feita em meio à crise política aberta após a captura de Nicolás Maduro. O objetivo é que seja o mais curto, absolutamente o mais curto e rápido possível, disse Corina ao tratar do período de transição. Segundo ela, o atual arranjo representa apenas uma fase anterior ao avanço da transição. Em entrevista ao jornal La Partilha, a opositora afirmou que a mudança de regime é irreversível e reiterou a necessidade de libertação de presos políticos,
como passo central no processo. Corina prometeu voltar à Venezuela o mais rápido possível. Eu ainda acho que o Trump não está muito preocupado com o regime em si do país. Não importa se é a Corina, se é a Delcy Rodrigues, contanto que não alimentem os terroristas vizinhos, não massacrem a população e não vão contra as empresas americanas. Isso aí é o que ele quer fazer. Ele provavelmente vai ajudar na transição, vai, mas não precisa ajudar. Uma vez que a força bolivariana seja extinta, que é o cartel de Los Solos, que são os generais, é a força do Maduro, tem algo parecido querendo ser feito aqui no Brasil, em tese, o que é? É pegar todas as polícias, vamos fazer uma alusão a como seria no Brasil, é pegar todas as polícias estaduais, que tem as suas, cada uma é comandada pelo seu governador, tem o governador do Distrito Federal, o governador de Goiânia, o governador do Espírito Santo, de Brasília, né? Do Pará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Cada governador ele tem o controle sobre a sua polícia militar estadual. E tem outras ramificações, tem também as polícias civis e tudo mais. O que foi feito na Venezuela? Todas as polícias ficaram sob a tutela do governo federal, o que é muito arriscado, o que é ineficiente, pois, por exemplo, a situação que a polícia deve atuar no Nordeste é muito diferente da situação que a polícia deve atuar no Sul. Devem fazer operações conjuntas? Devem. Devem obedecer uma única pessoa? Não devem. E na Venezuela isso foi fortalecido. Então, os generais, as forças armadas bolivarianas, elas são muito maiores do que o exército. Enquanto isso não for resolvido, não tem como colocar com segurança um opositor. Vai demorar um pouco, mas eu acredito que a Maria Corina Machado, ou uma eleição justa, já aconteceu, seria ela, né, vai logo voltar. Nobel, olha lá, ainda tem outra, a Cláudia Chimbal, do México. Maria Corina Machado, não, a Corina, sim, a Maria Corina Machado, líder da oposição da Venezuela, comentou a possibilidade de entregar o seu prêmio, que ela ganhou do Nobel da Paz, para o Trump. O Nobel negou, disse que o prêmio era para ela mesmo, que ela não... Agora, imagina uma pessoa que vivia escondida, ganhou, foi proibida, perseguida, presa, poderia ter sido morta e foi ajudada, por quem muita gente critica. Quis dar o prêmio dela Nobel, nem precisa dar, já foi dado. Ela quis, pelo menos à vista dela e de muitas pessoas, você pode gostar ou não do Donald Trump, eu tenho minhas críticas grandes a ele, mas que ele ajudou o povo da Venezuela e que a operação militar foi impecável. Não tem país que consiga fazer uma operação daquela. Está aqui. Delcy Rodrigues fez planos para viajar a Washington, para se encontrar com o Trump. A Delcy Rodrigues é a presidente interina da Venezuela, era a vice do Maduro. A lista de passageiros do voo existe. No entanto, nem Diosdado Cabello, nem Padrinho Lopes tinham conhecimento disso. Quando a informação se tornou pública, graças a essa pessoa aqui, houve pânico. E foi isso que o ministro da Comunicação chavista veio a público negar o ocorrido. Nenhum desses dois, nem o Cabello tem coragem de ir nos Estados Unidos. Delcy, sim, foi tentado um acordo antes com ela. Por isso que eu acho muito estranho a questão da guarda cubana. Será que eles estavam ali para fazer a segurança do Maduro ou para coagir ele de não sair do país? Porque a gente já sabe, Cuba só existe por causa do petróleo da Venezuela. Também pela ajuda russa, mas a Rússia está toda enrolada na guerra da Ucrânia. Não estava conseguindo ajudar Cuba suficientemente. Militarmente, nem pensar. Petróleo até poderia mandar, mas não sei como estão as refinarias lá em Cuba. Eu sei que não tem luz lá. Está terrível a situação. A questão aqui
da diplomacia. Últimas notícias. Delcy Rodrigues afirma que a decisão de abrir embaixada com os Estados Unidos visa denunciar a agressão de 3 de janeiro na Venezuela. Mas a nossa resposta será no âmbito da diplomacia. Vamos enfrentar-nos com diplomacia. Ou seja, ela quer falar também para o povo dela. Ela não pode para a base dela, porque o povo mesmo de Cuba é contrário a esse regime. Mas tem a base. Imagina a quantidade de funcionário público e militar que tem em Cuba. Se no Brasil a gente já tem 88%, 86% mais ou menos do que tudo que o Brasil arrecada para pagar funcionário público, imagina na Venezuela. Diosdado Cabello, nenhuma gota do nosso petróleo irá para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem comprar petróleo, nós o venderemos para eles. Rapidinho! Em 2025 para 2026 foi uma mudança. Vamos vender, não tem problema, pode pegar aí. Por favor, não traz mais o negócio do Sônico para cá, não, que a gente não quer. Venezuela é inviável para investimentos, afirma Celda Exxon. O céu da ExxonMobil Darley Woods, na sexta-feira, disse que a empresa não considera hoje a Venezuela um bom investimento. Ele afirmou que são necessárias mudanças significativas no país sul-americano. A declaração foi feita em reunião de representantes de grandes empresas. Eu já tinha falado mais ou menos isso no vídeo passado. Primeiro, a Venezuela é muito arriscado. A Venezuela ela estatizou as empresas americanas. Chevron, ExxonMobil, todo mundo teve prejuízo. E agora ele está tudo sucateado. Teria que... nem dá para usar, eu acho, a refineria da Venezuela, nem dá para usar. As refinerias que tem lá têm que passar por uma ampla requalificação. O que daria era para extrair algum petróleo bruto. O petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, que apenas uma parte ali do Golfo do México tem refinarias para petróleo pesado. Mas é algum petróleo, é alguma coisa que é o que move o mundo. Pelo menos ele vai parar de ser... Só que tem outras empresas menores que podem atuar e conseguir aí aumentar os seus rendimentos. Pelo menos vão parar de enviar esse óleo bruto para... Aí tem aqui a Tavinata Rodrigues, que diz que todo mundo diz que a Venezuela é sobre petróleo e terras raras, mas a matemática não fecha. Cada um deles gasta bilhões para os Estados Unidos e não leva a lugar nenhum. Em vez disso, a verdadeira estratégia da Casa Branca parece muito mais inovadora. É a questão da China, né? É isso que eu acho também. O que acontece? Há relatos que a China, todo mundo sabe, entre 2028 e 2029 vai invadir Taiwan. E ninguém quer isso. Vai haver agressão, vai haver morte. Então, quanto menos países alinhados com essa iniciativa, melhor. Além disso, tem também a questão dos terroristas, dos países que estão promovendo guerras. E a China está é mais uma questão nesse assunto. Então, será que até 2029, 2028, quando a China for invadir Taiwan, a América do Sul poderá ajudar a ser contrária, pelo menos, a isso? Pelo menos não ajudar a China em relação a isso? É possível, mas precisamos ações agora, porque a posição do Brasil é a favor da China até agora. Venezuela e petróleo. Antes da reunião de hoje, Trump e as grandes petrolíferas. Minha opinião é a seguinte, diz aqui o senhor Javier Bilas. Existe um péssimo generalizado em relação à indústria petrolífera venezuelana. Em vez disso, acredito que há algumas oportunidades fáceis de explorar. Ele é o céu da Chevron. Então, há perigos, há dificuldade, não é uma coisa fácil, mas dá. Principalmente, não é qualquer um. Quem é que vai meter a cara na Venezuela para tentar explorar alguma coisa lá e ajudar o povo venezuelano?
É muito difícil, não dá. Olha a operação que os Estados Unidos teve que fazer e agora vai gastar mais ainda para começar uma exploração, para lá na frente conseguir algum retorno. Aqui também a Reuters, ela repostou aqui um post da Chevron que diz que há algumas oportunidades. 50%, uma coisa, eu fiz aqui uma tradução. Secretário de Energia dos Estados Unidos afirma que a Chevron vê caminho para aumentar a produção na Venezuela em 50% e que a empresa tem condições de aumentá-la em 50%. O que é bom. Por que não? Tem mais um tweet aqui para a gente ler. Vamos lá. A Financial Times, chefe do setor de xisto dos Estados Unidos, afirmaram que Trump, sua missão é tornar o controle do setor petrolífero. Isso aqui eu acho besteira. São as empresas americanas que exploram gás de xisto que estão dizendo que vão ser prejudicadas. É o famoso protecionismo. Meu amigo, se tu não consegues extrair o gás de xisto e ser competitivo com o estado atual do mundo, se reorganiza, enxuga a tua empresa, diminui o gasto e faz isso porque assim vai diminuir a procura, porque vai aumentar a oferta do petróleo, mas vai ser ruim para as empresas que exploram gás de xisto. Poxa, vai ser ruim, mas vai ser bom para todas as outras pessoas que precisam do petróleo. Olha que bacana, gasolina, diesel. Então, eu ainda acho que é melhor o bem de todos. Uma economia visa isso. A economia eficiente, ela não protege sem de olhos vendados um pequeno grupo. Ela faz com que a concorrência haja e que se sobrevivam só os mais inteligentes, aqueles que têm a capacidade de gerir uma empresa de maneira a concorrer com outras. Dessa forma, a população ela vai se beneficiar. Tenho certeza que eles estão chorando aqui, mas depois os Estados Unidos vai usar, o Trump vai dar uma ajudada para eles. SLE Agro Brasil, ex-chefe da Cargill na Venezuela, conta que o que viu de perto, uma cleptocracia, destruiu o país, a Venezuela, e o povo, fábricas tomadas à força, ex-plantas de arroz instantâneo ocupada na mira de fuzis para explorar os pobres. O governo nunca conseguiu operar e devolveu anos depois vazia, sem máquinas. Milhares de generais recebiam fatias da economia para saquear. Isso impede golpes internos. Lojas estatais vendiam produtos abaixo do custo, com dinheiro do petróleo, quebrando o setor privado. A Cargill teve que fechar operações quando exigiram vender abaixo do custo. Controle de dólares só com propina. Empresas recebiam diversas para importar trigo, diversas propinas. Fábricas paradas, roubo de semente e animais, colapso total da produção de alimentos. Funcionários qualificados fugiram do país. O regime adorava ver os educados irem embora. O maior orgulho do autor é realocar esses talentos em outros países da América Latina. Conclusão dele: prioridade absoluta agora é alimentar o povo. Regimes assim aceleram o roubo, sentem o fim. Aceleram o roubo quando sentem o fim. Então, a fase final da Venezuela, o que o SLE Agro está dizendo aqui, foi mais impactante. Eles extraíram até o maquinário das fábricas e o povo passando mais fome. Venezuela, oposição de Henrique Marques. Marques, candidato em 2024 a presidente, foi solto, dia 7. O líder da oposição da Venezuela, Henrique Marques, foi libertado
da prisão como parte de uma iniciativa anunciada pelas autoridades para libertar preso. Marques foi candidato à eleição presidencial em 2024. Ele e Edmundo Gonzalez foram os únicos candidatos que se recusaram a assinar um acordo com o governo de Maduro. Marques foi preso em 7 de janeiro de 2025, poucos dias antes da posse de Maduro. Até 8h30 de hoje, apenas 8 libertações. A situação de segurança na Venezuela continua instável, com a retomada dos voos internacionais. Os cidadãos americanos que se encontram na Venezuela devem deixar o país imediatamente antes de partir. Os cidadãos americanos devem ter cautela e estar atentos ao seu entorno. Há relatos que grupos armados, conhecidos como coletivos, que estão bloqueando estradas e revistando veículos em busca de evidências de cidadania americana ou apoio aos Estados Unidos. Mantenha-se vigilante e tome extremo cuidado ao viajar por terra. Acompanhe as comunicações e os sites das companhias aéreas para obter as informações mais recentes. Então, quem for americano e estiver querendo sair da Venezuela, cuidado! A Venezuela possui o nível mais alto de alerta de viagem, nível 4. Não viaje devido aos graves riscos para cidadãos americanos, incluindo prisões arbitrárias, torturas em centros de detenções, terrorismo e sequestro. Então, ainda continua. Isso aqui é um relato da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela. Delcy Rodrigues, de Germana Rodrigues. Quer saber quem manipula a mídia? Meu antigo empregador dei o e-mail e me pediu para apagar o vídeo abaixo, onde eu alertava sobre a situação da Delcy Rodrigues, porque isso significava que eu não seria confiável para ser objetivo em futuras reportagens. Precisei me demitir do Dei o e-mail, tão conhecido por sua ética. Essa é a situação da mídia hoje no Ocidente. Eu vou até seguir ela. O meu X é pequeno, meu Twitter. Mas está aí uma pessoa que foi... Cadê? Eu vou seguir aqui ela. Germana, seguir, pronto. Vou repostar aqui também o post dela. Repostar, pronto. Dei o e-mail e pediu para ela tirar o vídeo do ar. Olha que absurdo. Pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar, te inscreve no nosso canal para que a gente consiga